Olá pessoal, eu sou a professora Cíntia, leciono no conteúdo de matemática e esse vídeo é para a correção do PET volume 4, semana 3, primeiro ano do ensino médio. Vamos às questões. A questão número 1 da terceira semana, ela pede para que a gente represente essas funções exponenciais através de um único plano cartesiano. Então, eu quero o mesmo plano cartesiano para representar as quatro funções. Aqui tem algumas dicas de como traçar esse gráfico, fazer as tabelas atribuindo valores para x e encontrando valores de f de x, vocês podem fazer isso. Aqui no caso, f de x igual a 3 elevado a x. Para x igual a 0, o f de x seria igual a 1, pois 3 elevado a 0 seria 1. Então, é uma forma de fazer, mas nós vamos fazer isso utilizando um site ou um aplicativo que vocês podem baixar, mas aqui nós utilizaremos o site do GeoGebra. Lá, nós vamos em um único plano cartesiano desenhar todas essas quatro funções, representá-las e vamos analisar a questão 2 também, os elementos que são pedidos baseados nesses gráficos. Então, vamos lá para o site. Bom, eu estou aqui na página inicial do site do GeoGebra, esse é o GeoGebra clássico. Aqui nós temos os elementos, os tipos de gráficos e figuras que podem ser feitas dentro do programa. Aqui nós temos o nosso plano cartesiano, o eixo horizontal das abscissas, o eixo X, o eixo vertical das ordenadas, o Y. E essa aqui, olha, é a entrada, é onde nós vamos digitar as nossas funções. Nessa hora aqui, é importante não estar com a tecla Caps Lock ligada, isso pode dar problema. E eu vou ensinar vocês como inserir essas funções exponenciais aqui. No caso, nossa primeira função é o f de x igual a 3x. Então, eu vou começar pelo 3. E para colocar esse 3 elevado a x, eu vou apertar a tecla Shift e a tecla com o acento circunflexo aqui no meu teclado. Fiz isso. Digito x e ele aparece ali. Ó. Então, a função f de x igual a 3x, ela já apareceu aqui para mim e ela já está aqui no gráfico. Olha só, a função exponencial, a primeira, f de x, apareceu aqui. Para cada outra função que eu vou fazer, basta eu dar o Enter, que passa para a entrada de baixo. Eu posso colocar quantas funções eu quiser. Então, vamos para a segunda função, ela é 5 elevado a x, então eu digito 5, Shift, acento circunflexo, x. Olha aí, o nosso segundo gráfico também já apareceu da função g de x igual a 5 elevado a x. Então, nós temos as duas primeiras funções já desenhadas no gráfico. A próxima função ela é 1/5 elevado a x. Então, eu começo colocando aqui o parêntese, aperto Shift para abrir o parêntese. 1/5, eu coloco 1, a barrinha. O programa já reconhece aí como fração, coloco 5. Eu vou sair aqui com a setinha, olha, fora do parêntese, viu? Agora eu aperto Shift, o acento circunflexo e x. Fiz a minha terceira função, 1/5 elevado a x. Dou um Enter. Aqui, olha, o programa coloca como h de x. Lá no probleminha está p de x. Só você clicar na frente do h, apagar se vocês quiserem, não é obrigatório, mas se quiser igualzinho do PET, é só fazer isso. Vamos para a quarta, ela é 2,5 elevado a x. Então, também eu vou acionar aqui o parêntese, 2,5, vou com o cursor para fora do parêntese, aperto simultaneamente Shift e o acento circunflexo, apertei e soltei, eu aperto x. Então, aqui eu tenho 2,5 elevado a x. A nossa função que o programa chamou de h de x, mas eu posso nomear de q de x, como está lá no PET. Então, aqui, olha, está a construção das nossas funções exponenciais. Isso aqui vocês podem dar um print na tela. Quem quiser desenhar baseado no que está aqui, obviamente pode. Mas quem quiser, tiver oportunidade, pode dar um print na tela e já está aqui a resolução. Lá na questão número 2, ela faz algumas perguntas e essas perguntas estão direcionadas a esse gráfico. Então, nós já vamos analisar por aqui. A primeira pergunta qual é o ponto em comum dos quatro gráficos. Aqui o GeoGebra ele consegue me responder isso.
Eu vou clicar nesse azinho aqui do ponto e eu vou vir até aqui, olha. Esta é a interseção. É o ponto onde todos os 4 gráficos se encontram. A partir do momento que eu clicar aqui, o próprio site ele me diz que ponto é esse. Então, é o para ordenado 0 e 1. 0 para x e 1 para y. Esse é o ponto em que os 4 gráficos se interceptam. A letra B, ela pergunta se os gráficos interceptam o eixo das abscissas. O eixo das abscissas é o eixo x. Então, vocês percebam que isso não acontece. Então, pelo gráfico, ele só intercepta o eixo das ordenadas, o x. O eixo das ordenadas é o y. Aqui nas abscissas, no eixo x, vendo, olha, ele fica aqui constante, paralelo aqui, olha, ao eixo x, mas ele não intercepta, ele não cruza o eixo das abscissas. Então, a resposta aqui é não. E a letra C, ela pede para a gente classificar cada uma dessas funções como crescente ou decrescente. A gente olhando sempre da esquerda para a direita, a gente vai observar se a função ela cresce ou decresce. Então, a função f de x é essa verdinha aqui, ó. Então, ela começa aqui da esquerda para a direita e ela vai subindo. É uma função crescente. A função g de x, com 5 elevado a x, é essa vermelhinha aqui, ó. Tá bem aqui, ela faz o mesmo processo. Ela começa aqui da esquerda para a direita, ela vai crescendo, também é uma função crescente. Lá no PET também mostra, né, que se o valor de B é maior que 1, ela é crescente, se estiver entre 0 e 1 é decrescente. Tem alguma coisa assim lá no PET também, mas aqui vamos fazer essa análise gráfica mesmo. A P de x é igual a 1/5, 1/5 elevado a x. Ela vai estar aqui, ó, essa azulzinha. Aqui a gente tem as cores, tá? Mas como eu tenho aqui esse comando aqui de gravação da minha tela, ele não tá mostrando. Mas aparece aqui o P, tá vendo? Olha, P de x, o P aparece aqui. É a nossa função P de x. Da esquerda para a direita, olha, ela vai decaindo, ela vai diminuindo. É uma função decrescente. A Q de x, ela tá aqui, ó, essa aqui. Ela também é crescente. Aqui, ela começando aqui, o Qzinho aparecendo aqui, ó. Ela é crescente, da esquerda para a direita. Então, a gente pode perceber que a f de x, g de x e a q de x são funções crescentes, enquanto a p de x é uma função decrescente. Tudo isso analisando o nosso gráfico aqui no GeoGebra. Então, voltando aqui para a nossa sequência, eu tenho o gráfico aqui, a mesma tela que eu tinha lá no site, eu transportei para cá. Então, nós temos as nossas funções, né? Todas elas com os valores. Aqui estão, olha, as cores que eu tinha comentado com vocês. O site, ele traz, né, essas cores para diferenciar as funções. O nosso ponto de interseção 0 e 1. E isso já responde a nossa questão 2 também, né? Nós já fizemos a análise lá. Então, o ponto é 0 e 1. Ela não intercepta o eixo x. As funções x, f de x, g de x, q de x são crescentes. E a função p de x é decrescente. A questão número 3, ela fala do alcance das redes sociais na vida cotidiana. Fala, né, desses fenômenos da internet, de como os memes têm viralizado e traz como exemplo esse meme de 2016, que eu acho que todo mundo compartilhou na época e que alcançou aí milhares de compartilhamentos. Aqui vocês percebam como a função exponencial ela serve, né, para representar valores altos, já que a gente está falando aqui de viralização em rede social, mas a gente está falando aí em milhares, né, de acessos, milhões de acessos. A questão, ela fala o seguinte, então vamos passar para o comando dela, vamos vir aqui para a parte matemática, ela traz aqui, olha, esse quadro que demonstra aí a relação entre o tempo de um post e o número de visualizações que esse post tem. Então, ele fala que esta relação aqui com esse meme, de visualização daquele meme famoso, estaria ligado a essa função f de x, igual a a vezes 3 elevado a x. Primeira coisa que quer saber é o valor de x nessa função. Valor de a, perdão, nessa função. Bom, o que nós temos que fazer aqui é substituir esses valores, né? Do f de x, do valor do x aqui em visualizações. Eu fiquei um pouco confusa,
de tanto os minutos quanto as visualizações serem representadas com a mesma letra, mas a gente poderia fazer o seguinte. Vou dizer, por exemplo, que o f de 1, com 1 minuto, ele seria A vezes 3 elevado a 1, e isso teria que ser igual a 3, já que fala que com 1 minuto são 3 visualizações. Aqui nós teríamos 3 elevado a 1 é o próprio 3, 3A igual a 3, e 3 dividido por 3 daria 1, né? Então, aqui eu posso dizer que o A é igual a 1. O problema da questão é que quando eu faço a mesma coisa com os processos de baixo, nós vamos encontrar outro valor para A. Vou mostrar para vocês. Quando eu partir aqui para os 2 minutos, o f de 2, eu teria A vezes 3 elevado a 2, e isso tem que ser igual a 27, já que no instante 2 são 27 visualizações. Aqui eu teria 9A igual a 27, e 27 dividido por 9, o A seria igual a 3. A partir daqui, eu vou conseguir ter esses valores de 3. Se eu fizer a mesma coisa aqui, olha, com o f de 3, eu teria A vezes 3 elevado a 3, e isso aqui teria que ser igual a 81 visualizações. A elevado a 3 é 27, então eu teria 27A igual a 81, e o A com 81 dividido por 27 seria igual a 3. Então, a partir daqui, dessa parte para baixo, eu teria realmente o A igual a 3. Isso não acontece nessa primeira parte. Então, aqui, eu não sei se foi algum erro, algum equívoco, se esse valor aqui deveria ter começado com 9, ou o que aconteceu, ou se realmente a gente tem uma função exponencial do minuto 2 para frente. Então, considerando que do minuto 2 em diante o crescimento é exponencial, eu vou considerar o A igual a 3. Tá? A letra B pergunta quantas pessoas viram o vídeo após 1 hora da primeira publicação. Olha, eu já vou falar para vocês que dá um número muito grande. Por quê? Quando a gente está falando aqui de 1 hora, eu estou falando em 60 minutos. Vejam que a tabela traz em minuto. Então, eu não posso colocar f de 1 hora. Na verdade, é o f de 60 minutos, porque a medição ali ela não está em hora. Esse f de 60 seria igual a 3, que é o valor que nós encontramos para o A, vezes 3 elevado a 60. Multiplicação de potência com base igual, aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 1. Eu mantenho a base, que é o 3, e somos expoentes. Então, eu teria 3 elevado a 61, o que será um número absurdamente grande. Vindo aqui para a nossa calculadora, olha, nós teríamos 3 elevado a 61. É um valor que a calculadora, na verdade, nem comporta. É um número muito grande. Então, nós vamos deixar a representação em 3 elevado a 61, ok? Na letra C, da questão número 3, pede para a gente definir, baseado nesse modelo, em quanto tempo esse meme chegaria a 1000 visualizações. Então, a gente vai fazer aqui uma estimativa do tempo acompanhando essa tabela. Com 4 minutos, a gente tem 243 visualizações. Então, no minuto seguinte, que seria o f de 5, nós teríamos 3 vezes 3 elevado a 5. Como isso aqui é 3 elevado a 1, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado à sexta potência, e 6 elevado a 6, 3 elevado a 6 é igual a 729. Então, com 5 minutos, a gente ainda não atinge as 1000 visualizações. Só que quando a gente vai observar os 6 minutos, nós já atingimos 2.187 visualizações. Então, aqui é a mesma coisa, ó, 3 elevado a 1,
multiplicação de potência de base igual, conservo a base, somos expoentes, então 3 elevado a 7, e 3 elevado a 7 é 2.187. Então, no minuto 5, nós ainda não atingimos as 1.000 visualizações, ao passo que em 6 minutos nós já passamos de 2.000. Então, a gente pode definir aí que o tempo vai estar entre 5 e 6 minutos. Então, mais de 5 minutos e menos de 6 minutos para chegar. Tanto aqui as respostas, letra A, B e C. A questão número 4, ela diz que o Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial de classe seja R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. Então, nós temos essa expressão, S de T, que representa esse piso salarial, onde ST é o salário, esses 1.800 é o piso, é o valor base, e o T equivale ao tempo de serviço. Como a gente quer calcular o salário de um profissional que está há 2 anos na empresa, nós só precisamos substituir esse T aqui por 2. Então, na função, nós temos 1.800 igual a 1,03 elevado a 2. Fiz aqui as continhas, a gente chega num salário aí de R$ 1.909,62, letra E. Na questão número 5, ao abrir um negócio, um microempresário descreveu suas vendas em milhares de reais, são unidades monetárias, né? Durante os 2 primeiros anos. Então, no primeiro ano de vendas, ele teve um crescimento linear, aqui, e posteriormente, né, ele começou a investir em propaganda e ele começou a ter um crescimento exponencial. Então, eu marquei aqui cada um dos gráficos, mais ou menos na metade, porque nós temos que observar 2 tendências. Da metade para cá, precisa ser linear. O gráfico linear é uma reta. E da metade para a direita, o crescimento deve ser exponencial, mais ou menos nessa forma aqui. Nós já vimos que na A isso não acontece, ele vem exponencial desde o início, então nós não temos uma reta aqui no gráfico no ano inicial. Talvez se fosse aqui, ó, e a partir daí tivesse a curva, podia ser. A B também, isso não acontece. A C, ela é linear em todo o percurso, não pode. Da metade para frente que ela já deveria ser exponencial. Então, a gente vê que a que mais se encaixa aqui é a letra D. Tem um crescimento aqui mais ou menos linear, a gente vê uma reta até a metade, né, do período que ele mediu, e a metade para frente, o ano seguinte, já tem um crescimento exponencial. A letra E também isso não acontece. Então, a resposta correta é a letra D. Bom, então é isso. A resolução da semana 3 fica por aqui. Curta esse vídeo, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal. Em breve nós teremos a resolução do PET volume 5. Até mais!